A pequena cidade dormia sob um manto de estrelas. Uma paz enganosa que Sofia, com seus 12 anos e uma imaginação fértil, tentava decifrar. Ela era uma menina sonhadora, com olhos que viam mundos onde outros enxergavam apenas o cotidiano. Seu refúgio era a velha casa de madeira onde dividia segredos e risadas com Lia, sua irmã mais nova, de apenas 7 anos. Lia, com seus cachos dourados e um sorriso que desarmava, era a confidente de Sofia, e, acima de tudo, sua responsabilidade, seu pequeno tesouro a ser protegido do mundo e de seus medos. O pai, um homem de poucas palavras e muitas horas de trabalho, era uma figura quase etérea em casa, sua presença marcada mais pela ausência do que por qualquer outra coisa. A mãe, por outro lado, era o coração pulsante da família, uma mulher amorosa, mas cujos olhos carregavam uma preocupação constante, um véu de melancolia que Sofia, em sua intuição infantil, não conseguia compreender. Naquela cidade pacata, sussurros sobre uma lenda urbana percorriam os becos e praças. Uma história macabra do Slenderman, uma criatura alta e sem rosto que, diziam, perseguia crianças. Sofia sempre considerou aquilo um conto de fadas sombrio, uma história para assustar os desobedientes, nunca uma realidade. A tranquilidade, contudo, começou a desmoronar. Primeiramente, foram os desenhos. Figuras longas e esguias, com braços desproporcionais e sem feições, começaram a aparecer entre os pertences de Lia. Eram rabiscos inocentes a princípio, mas o número e a intensidade aumentavam. Sofia, inicialmente cética, notou o medo crescente nos olhos da irmã. Lia, antes uma fonte inesgotável de alegria, começou a se encolher, seus olhos fixos em pontos vazios da sala, como se visse algo que ninguém mais podia. Incidentes estranhos se tornaram mais frequentes, tecendo uma tapeçaria de temor. Ruídos inexplicáveis ecoavam pela casa à noite, arranhões rítmicos na parede do quarto das meninas. Vultos escuros pareciam se mover nas janelas, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiam. Objetos mudavam de lugar, pequenos brinquedos de Lia aparecendo em locais improváveis, como se mão invisível os tivesse movido. E então os pesadelos. Lia começou a acordar gritando, as pequenas mãos agarrando os lençóis, murmurando sobre a criatura sem rosto que a observava. Sofia tentou alertar os pais, descreveu os desenhos, os ruídos, o terror nos olhos de Lia. Mas o pai, cansado do trabalho, balançava a cabeça, atribuindo tudo à imaginação infantil. A mãe, embora mais receptiva, oferecia desculpas evasivas, uma tristeza antiga em seu olhar. A indiferença dos adultos, paradoxalmente, fortaleceu a ligação entre as irmãs. Elas eram cúmplices, unidas contra um perigo que só elas pareciam perceber. Lia começou a se isolar, murmurando frases soltas sobre ele e sua presença, como se o Slenderman fosse um visitante constante. Uma tarde, Sofia encontrou um diário escondido sob o colchão de Lia. Não era um diário comum. Estava repleto de desenhos da figura alta e sem rosto e anotações escritas em uma caligrafia infantil e trêmula, descrevendo encontros noturnos, sussurros no escuro, a sensação de ser observada. O coração de Sofia gelou. A lenda não era apenas uma lenda. O ponto de virada veio de forma chocante. Lia desapareceu por algumas horas. O pânico tomou conta da casa até que ela reaparecesse, sozinha, sentada no balanço do quintal, catatônica. Os olhos vazios, incapaz de falar sobre o ocorrido, ela apenas chorava, um choro sem lágrimas, um som de alma partida. Sofia, procurando desesperadamente por qualquer pista, encontrou um símbolo estranho gravado na árvore favorita de Lia, um carvalho antigo no quintal. Era um círculo com um X dentro, tosco e assustador. Naquela noite, a mãe de Sofia, com os olhos marejados e a voz embargada,
Revelou, a contragosto, ter tido experiências semelhantes na infância, silenciadas pelos pais. É real, Sofia, ela sussurrou, aterrorizada. O símbolo na árvore era idêntico a um encontrado em antigas lendas sobre o Slenderman, um sinal de sua marca, de sua reivindicação. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aquele símbolo gravado na árvore, um círculo com um X dentro, era um eco de um passado que a mãe de Sofia tentara enterrar e agora aterrorizava o presente. Impulsionada por um amor feroz pela irmã e pela traição do silêncio familiar, Sofia decidiu que não descansaria até desvendar a verdade por trás da lenda. Sua busca por respostas a levou a bibliotecas empoeiradas, onde folheou livros antigos de folclore e a arquivos online, mergulhando em fóruns obscuros e sites dedicados a mistérios sobrenaturais. Ela descobriu relatos de outras crianças desaparecidas, histórias sussurradas de sombras longas e um medo que transcendia a compreensão humana. Em meio a essa pesquisa frenética, Sofia encontrou um aliado improvável, um excêntrico pesquisador de folclore. Ele não era o tipo de pessoa que se encontraria facilmente, preferindo a reclusão de seus estudos a qualquer interação social. Contudo, fascinado pela persistência de Sofia e pela estranha coincidência de seus relatos com antigos manuscritos que ele mesmo pesquisava, o pesquisador começou a enviar-lhe informações criptografadas. Eram e-mails enigmáticos, repletos de símbolos e referências a textos arcanos, que Sofia decifrava com uma determinação que beirava a obsessão. Através dessas revelações, Sofia aprendeu a verdadeira natureza do Slenderman. Não era apenas uma criatura que espreitava e assustava. Ele reivindicava crianças, alimentando-se de sua pureza e inocência, de seu medo e desespero, arrastando-as para um reino de sombras, onde se tornavam meros ecos de si mesmas. A cada nova descoberta, a angústia de Sofia aumentava, pois os sintomas de Lia pioravam visivelmente. A menina outrora vibrante tornava-se catatônica, com longos lapsos de consciência, seus olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse presa em um pesadelo acordado. Os desenhos de Lia, antes rabiscos inocentes, agora mostravam o Slenderman levando-a pela mão, os traços infantis carregados de uma melancolia profunda e um terror palpável. O pai, que antes havia sido uma figura de ausência, finalmente percebeu a gravidade da situação. A indiferença deu lugar à culpa esmagadora e a um desespero silencioso. Ele tentou ajudar, oferecendo-se para verificar ruídos, instalando novas trancas, mas sentia-se impotente diante de uma ameaça tão etérea e ao mesmo tempo tão real. A família inteira se viu presa em um dilema angustiante. Como proteger Lia de algo que não podiam tocar, mas que a estava consumindo por dentro? Como confrontar uma criatura que se alimentava do próprio medo deles? Sofia descobriu que o Slenderman se fortalecia com o medo e a desesperança das crianças e que a única forma de combatê-lo era com a luz da esperança e da coragem. Mas como acender essa luz quando a escuridão parecia engolir tudo? A resposta veio de forma brutal. Uma noite, a manifestação do Slenderman tornou-se inegável, explícita, visível para todos. Uma sombra alongada e disforme materializou-se no corredor, seus braços finos e longos estendendo-se como galhos retorcidos. Seus movimentos eram lentos, mas inexoráveis, e a criatura parecia sugar toda a luz e o som do ambiente, deixando apenas um silêncio opressor. O ar tornou-se pesado, carregado de um terror primordial. A mãe, em um ato desesperado de amor e um resquício de memória de um ritual sussurrado por sua avó, tentou atrair a criatura para longe. Ela proferiu palavras antigas, uma melodia esquecida, um apelo a forças que Sofia não compreendia.
Em um piscar de olhos, a mãe foi arrastada para a escuridão, um grito abafado ecoando pela casa antes de ser engolido pelo silêncio. Sofia e o pai ficaram sozinhos, paralisados pelo choque e pela dor, com uma Lia cada vez mais fraca, à beira de ser completamente reivindicada. O sacrifício da mãe, embora aterrador, acendeu uma chama gélida de determinação no coração de Sofia. A ausência da mãe, seu grito abafado reverberando na memória, transformou a dor de Sofia em uma fúria gélida e determinada. Não se tratava mais apenas de proteger Lia, era sobre vingança, sobre resgatar a mãe das garras daquela entidade maligna. O pai, antes distante, estava agora ao lado dela, sua culpa e o amor perdido pela esposa, alimentando uma coragem que ele não sabia possuir. As noites eram preenchidas com a febril organização de um plano, revisitando as anotações do pesquisador de folclore, cada palavra um fragmento de esperança. Eles seguiram as pistas deixadas pela mãe em seus últimos momentos de lucidez, e os e-mails criptografados do pesquisador apontaram para um único local, a floresta antiga nos arredores da cidade, um lugar que sempre fora evitado pelos moradores, envolto em histórias de desaparecimentos e sussurros sombrios. A jornada para a floresta foi tensa. O ar se tornava mais pesado a cada passo, o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição misturando-se a um odor metálico, quase elétrico, que parecia emanar do próprio solo. Árvores retorcidas formavam um dossel denso, bloqueando a luz do sol e transformando o dia em um crepúsculo eterno. A vegetação rasteira agarrava-se aos seus calcanhares, como se a própria floresta não quisesse que eles avançassem. Sofia carregava uma lanterna potente, cuja luz parecia ser engolida pela escuridão ao redor. E o pai empunhava um facão, mais por instinto de proteção do que por real eficácia contra o que eles sabiam estar à frente. Eles encontraram o ninho do Slender Man. Não era uma estrutura, mas uma distorção do próprio ambiente. Árvores cresciam em ângulos impossíveis, seus galhos se entrelaçando para formar túneis escuros. O chão era coberto por uma névoa rasteira e o silêncio era tão profundo que se podia ouvir o próprio batimento cardíaco. No centro daquele lugar retorcido, Sofia viu dezenas de crianças, algumas estáticas, outras vagando em um transe letárgico, seus olhos vazios, como bonecas esquecidas. E lá estava Lia, quase completamente sob o controle da criatura, seus movimentos lentos e sem vida, uma marionete na dança silenciosa da escuridão. O Slender Man emergiu das sombras, mais alto, mais imponente do que em qualquer pesadelo. Seus braços finos estenderam-se, múltiplos e flexíveis, como tentáculos negros, e a ausência de um rosto era mais aterrorizante do que qualquer feição que pudesse ter. O ar ao redor dele vibrava com uma energia opressiva, um medo primordial que ameaçava esmagá-los. Sofia e o pai se lançaram na batalha desesperada, não com armas, mas com o conhecimento adquirido. O pesquisador havia mencionado a aversão da criatura à luz intensa e a sua vulnerabilidade à união familiar, a coragem inabalável que nascia do amor. Sofia acionou sua lanterna, um feixe concentrado de luz branca que atingiu a criatura. O Slenderman recuou, sibilando um som que não era som, mas uma pressão no ar, uma dor direta na mente. O pai, lembrando-se das palavras da esposa sobre cantar para afastar a escuridão, começou a entoar uma canção de ninar que cantava para Lia quando pequena, uma melodia simples, mas carregada de amor e lembranças felizes. A melodia, combinada com a luz, parecia ferir a criatura. Ele torcia, seus braços chicoteando o ar, mas não cedia. Foi então que uma figura frágil emergiu das sombras, cambaleante, mas com uma força renovada nos olhos. Era a mãe de Sofia. Enfraquecida, mas viva, sua presença um farol de esperança.
Ela se juntou à canção do pai, suas vozes se unindo em um coro de amor e resistência, uma barreira sônica contra a escuridão. A mãe, com a última de suas forças, lançou um amuleto que ela havia guardado desde a infância, um pequeno objeto de madeira com símbolos antigos diretamente no peito da criatura. O Slender Man soltou um grito ensurdecedor que parecia vir de dentro da cabeça de todos e recuou, desintegrando-se em fumaça escura, arrastando consigo as crianças catatônicas. Lia, libertada do transe, caiu nos braços de Sofia. Seus olhos finalmente com um brilho de reconhecimento. A família se reuniu no meio da floresta retorcida, traumatizada, mas inteira, seus corações batendo em um ritmo uníssono de alívio e exaustão. O Slender Man havia sido repelido, mas não completamente destruído. Uma sensação de que ele poderia retornar pairava no ar, uma ameaça latente. A floresta, embora ainda misteriosa, agora tinha um novo respeito, um medo que era mais cautela do que pânico. A família se recuperou lentamente. A mãe e Lia voltaram ao normal, as cicatrizes da experiência visíveis em seus olhares, mas também uma nova força. Sofia, antes uma menina sonhadora, agora era uma heroína, seus medos superados, sua coragem forjada na escuridão. Ela sabia que o mal podia espreitar, mas o amor incondicional e a união familiar eram escudos que nenhuma sombra poderia penetrar. A cidade nunca mais foi a mesma, e a lenda do Slender Man, embora ainda sussurrada, agora carregava o eco de uma vitória. A prova de que, mesmo contra o inexplicável, a luz da família pode prevalecer.